Criptomoeda XRP, o mercado todo foi surpreendido, hein, galera, pelas tarifas do Trump. Isso todo mundo sabia que o Trump ia soltar as tarifas, mas o que ele assustou o mercado foi a porcentagem de taxação que ele colocou ali para alguns países. Inclusive o Brasil se escapou aí de levar uma taxa muito alta. Mas o que a gente tem que entender, o que vai acontecer com o mercado? Será que vai ter uma recessão agora nos Estados Unidos? Será que essa recessão vai afetar as criptomoedas, inclusive a XRP? A XRP, né, galera, já está em 1,97. Então a gente tem que ter um ponto de atenção. Lembra que a gente falou nos últimos vídeos, né, que a criptomoeda XRP poderia ter uma recuperação, mas essas taxas aí do Trump estão assustando o mercado, galera. Não é brincadeira, tá? Estão assustando muito. Se você tem criptomoeda XRP, você tem que entender o que eu vou passar aqui para vocês aí terem uma expectativa de volta da criptomoeda XRP, porque uma queda muito forte não foi só no mercado cripto, mas foi no mercado geral, tá, pessoal? Foi lá nas bolsas de valores, tudo, e inclusive, né, numa época que é muito importante para os Estados Unidos, onde eles estão tentando ali fazer ali a retomada ali, a queda da inflação deles, e isso impacta no mercado. A gente fala aqui em todos os vídeos que o corte de juros tem que acontecer nos Estados Unidos, mas essas taxas, né, agora vem atrapalhando. Mas ainda temos uma luz no fim do túnel, porque essa luz no fim do túnel é exatamente ali a negociação dessas taxas. Países podem negociar, é negociável essas taxas, porque o Trump está taxando exatamente porque esses países que ele escolheu, são 20 países, inclusive o Brasil, fazem taxação em cima dele. Então ele já tinha avisado antes de entrar no governo que ele ia retaxá-los também. Então vamos entender as tarifas, né, pessoal, vêm sendo indicadas por Donald Trump para 20 países, né, como eu falei para vocês, inclusive o Brasil, e isso impactou exatamente o SP500. Eu já falei, né, no último vídeo, eu mostrei para vocês o SP500 e reafirmei para vocês que o SP500, quando ele está em queda, ele derruba o mercado cripto, ele derruba o Bitcoin, que derruba as criptomoedas. Então foi exatamente isso que aconteceu, essa vela vermelha grande, que foi quando ele falou das taxas, quando ele soltou aquele anúncio e foi falando quanto cada país ia pagar de taxa. Aí a gente viu essa vela vermelha e hoje continuação dessas velas vermelhas. Mas como eu falei para vocês, nas próximas horas ou nos próximos dias pode haver negociação dessas taxas. Por exemplo, China, né, foi ali que impactou bastante. Eu vi ali, por exemplo, a África do Sul, teve ali também a União Europeia, países da União Europeia, Alemanha, alguns países ali. Então pode-se abrir conversas com o Donald Trump, ele está aberto para conversa, exatamente como ele já vinha falando antes de ser ali presidente. Ele falou: eu vou taxar os caras de volta, eles estão taxando muito os Estados Unidos, né, sobre alguns produtos, eu vou taxar eles também nos meus produtos, carros, ferro, aço, o que a gente importar para eles vai ter uma taxa também. Então ele tinha falado que não ia ficar sem taxa, porque ele via que a economia americana estava sofrendo com essas taxas de outros países. Então se eles estavam taxando, os Estados Unidos tinham o seu direito de taxar, e tem o seu direito sim, né, pessoal? Tem o direito sim, exatamente, porque se o cara dá uma taxa para vocês, também pode dar. Mas o que impacta isso no mercado para frente, daqui para frente? Será que essas retomadas de negociações podem fazer o mercado esquentar de volta? Pode fazer com que o SP500 volte a subir, né? Pode fazer com que criptomoedas voltem a tendência de volta a subir? E será que vamos entrar em bear market, né? Que já vi gente falando, não, agora é bear market, porque agora, né, já vem essas taxas, agora vai entrar em uma queda muito forte o Bitcoin e é bear market. Calma, galera, ainda não é bear market, tá? Como eu falei para vocês, o bear market é mais confirmado quando faltam apenas 800 dias para o halve do Bitcoin e também perda de suportes importantes. Por exemplo, o Bitcoin, para ele virar bear market nesse momento, nós teríamos que estar 800 dias do halve do Bitcoin. Ainda estamos longe disso, e também teríamos que ter perdido 72 mil dólares, abaixo de 72 mil dólares, por exemplo 71, ali, se perder por exemplo 72 mil dólares, que seria um gap muito interessante. Aqui nós estamos aqui, ó, mais ou menos essa faixa aqui 76, mas se perdesse exatamente por aqui, galera, quer ver, ó, mais ou menos por aqui, ó, nessa outra faixa aqui, ó, 72 mil dólares, aí seria uma entrada de bear market, confirmar o fundo, né, confirmar a perca também. Então não é bem assim, tá? Ainda não é bear market, ainda tem uma possibilidade de, como eu falei, de negociação dessas taxas, uma possibilidade de o Trump negociar e voltar à tendência de alto mercado. E como eu passo a repetir para vocês aqui, galera, ontem na verdade foi uma surpresa, porque o Bitcoin chegou a 87 mil dólares do nada, né? Muita gente viu aí
E daí ele tava já, né? Já tava semana passada o Bitcoin, ele tava ruim, né? Já tava meio mal das pernas, tava 82, 81, 82. E basicamente a gente voltou de novo para que a gente tava semana passada, 3 dias atrás. Então quer dizer o que? Para nós, para mim aqui do mercado cripto não mudou nada. Por exemplo, eu tô investindo em Bitcoin e Ethereum. Mas agora para quem tá em XRP, nesse caso já está com uma perca grande, né? Porque o XRP vem sofrendo, né, das pernas já faz mais de um mês. Então quer dizer, começa a se tornar um perigo para você que tá investindo em XRP. Mas, como eu falo para vocês, não se desfazer agora, segurar, porque se os caras começam a abrir negociação lá, do nada o mercado explode, da mesma forma que o mercado caiu hoje, da mesma forma volta a subir muito rápido. Porque, por exemplo, se ele anuncia que negociou com China, com alguns países da União Europeia e fez uma negociação mais justa, vamos dizer assim, né? Porque ali teve taxação de 60%, isso que assustou, né? Eles estavam esperando apenas 10%, igual no Brasil que aconteceu 10%, né? Então muitos países achavam, não, vamos receber 10% só de taxação em cima de alguma coisinha ali, vai ficar suave pra gente ali se controlar aqui e continuar negociando. Mas não, né, galera? Foi uma taxação firme, forte e pesada. Então isso daí, né, galera, como eu falei, o mercado pode voltar rasgando para cima com uma pequena negociação, mas o que a gente tem que ficar mais atento agora é na próxima reunião do Federal Reserve, porque a próxima reunião do Federal Reserve, a gente pegar aqui o calendário econômico aqui, ó, que vai ditar as regras sobre ali exatamente a taxa de juros. Então isso impacta sim exatamente, porque a gente tem que saber se agora esse corte da taxa de juros vai acontecer ou se o seu corte da taxa de juros vai acabar. Porque a gente tem que saber, né, pessoal? Imaginou se chega agora daqui 4 semanas e 6 dias, que vai ser dia 7 de maio, vem ali a notícia, não, agora vai ser aumentado mais a taxa de juros porque a taxação do Trump atrapalhou o mercado, né? O Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve. Isso aí sim seria uma confirmação de recessão e daí uma queda muito brusca e forte das bolsas, né, com certeza, e aí a entrada bear market. Então essa data é mais importante do que o Trump tá falando hoje, do que eles vão falar daqui para adiante até chegar essa data que é dia 7 de maio, tá, pessoal? Então é muito importante você estar atento nessa data, porque, por exemplo, o que o Federal Reserve falar sobre a taxa de juros, se eles vão cortar o que ele falar no momento, mesmo que ele mantenha a taxa de juros, mas o que ele falar no seu discurso, por exemplo, que essas taxações do Trump atrapalhou muito o seu trabalho e que vão atrasar muito os cortes de juros, aí, galera, aí ferrou que o mercado pode desabar de uma forma incrível mesmo. Então isso a gente tem que ficar mais atento. Quando chegar perto dessa data, você tem que estar atento, né? Se você está investindo em Bitcoin, em XRP, tem que ficar alerta sobre isso. E daí eu vou falar mais um pouco também sobre o Donald Trump, né? Que, por exemplo, a galera tá esperando ele tweetar alguma coisa, né? Depois que ele soltou ali tudo isso ali, né? Agora acabou de tweetar aqui, eu tô aqui no Twitter dele, acabou de tweetar aqui somente um vídeo, né? Dele, do discurso que ele fez ontem. Mas a galera tá mais empolgada, esperando, por exemplo, algum tipo de Twitter, né? Mais assim, agressivo, mais mediano, né? Porque a galera tá trabalhando muito em cima do Trump, né? Tudo que acontece, por exemplo, se o Trump vem aqui, faz um tweet e escreve ali, agora nós vamos taxar mais ainda, porque as taxações foram baixas, por exemplo, dá um exemplo, né? Tomara que não aconteça isso. Então é isso que a galera tá esperando, né? Já tá muito, eu já vi aqui no Twitter, já andei por aqui, já vi muitos gringos falando, meu Deus, agora se o Trump tweetar qualquer outra coisa negativa aí, o mercado vai entrar numa baixa tão forte aí que a gente não vai conseguir nem controlar essa baixa. Então a gente tá atento, né? Tá olhando aqui, ele acabou de tweetar isso aqui, né? Eu vim aqui no Twitter dele agora, tweetar esse vídeo aqui, mostrando aqui o seu discurso. Então é o que eu falo pra vocês, galera, ficar atento às notícias. O que eu mais quero ter de Twitter aqui dele, de informação, é, por exemplo, ele vindo aqui dizendo, negociemos com vários países e acabou aí, diminuímos a taxação. Então no mais, galera, eu vou ficando aqui com o vídeo, qualquer informação a gente traz aqui pra vocês, é isso aí e valeu.